Obrigado pela atenção. Meu nome é Maurício Torneiro e vou fazer alguns humildes comentários sobre essa obra maravilhosa que é A Origem Oculta das Doenças, né? Obra aqui do espírito iluminado Ramatiz, né? E assim, é com muita alegria que a gente verifica que são informações que já estão disponíveis já há um bom tempo para nós, e a gente percebe que a medicina vem cada vez mais reconhecendo e afirmando uma série de informações que já estão disponíveis nessa obra. Então, vamos pegar um caso aí que é da gastrite nervosa. É muito importante a gente falar dela porque a medicina já reconhece essa questão da gastrite nervosa, que apresenta essa inflamação, né, no estômago, onde é algo bem material, né? E a origem, a causa já está provada que é mental, né? Que é estresse, preocupações, né? Ansiedade, irritação. Então algo de um plano mais sutil, que é o plano mental, sendo somatizado, ou seja, transferido para a matéria na forma de uma gastrite. Então veja, vamos fazer uma analogia do mecanismo que rege isso com a nossa comunicação atual. Eu estou conversando aqui com você, né? E as minhas cordas vocais estão vibrando no ar, mas carregando uma série de informações, é uma matéria sutil que vibra nos tímpanos, né? No nosso ouvido tem uma fina membrana, os tímpanos, que quando recebem essa vibração, consegue traduzir na forma de som que a gente capta na nossa mente, né? E toda essa variedade de tons, alturas e formas de som se expressar, quanto conteúdo não traz. Então, na mesma perfeição que é essas ondas sonoras passando pelo éter, passando pelo ar, também é o espírito, o emocional, o mental. Quando está irritado, nervoso, estressado, ele funciona com um padrão vibratório perfeitamente harmonizado para gerar um desequilíbrio no perispírito, né? Que é o corpo mais sutil. Vamos lembrar que o nosso homem, o nosso corpo, ele também é bioenergético, ele gera energia, o nosso corpo gera energia. E por ressonância vibratória, da mesma forma que o princípio do som, né? Encontra a vibração que atrai micróbios, que atrai no plano astral ainda, no perispírito, essa energia mórbida. E essa energia mórbida, por consequência, ela é expurgada, ela é transferida para o corpo físico. E veja que a medicina já reconhece esse mecanismo, na medida em que a gente observa a questão da gastrite nervosa, onde a gastrite nervosa, por um fundo mental, por um fundo emocional, por uma irritação, gera um padrão vibratório tamanho que se somatiza por esse mecanismo preciso. E Ramatiz, né, é um mestre na explicação detalhada, né, de várias formas. Você encontra nessa obra-prima fundamental para qualquer profissional da área de saúde, né, dirigente e trabalhador espiritual, fundamental para que a gente compreenda o fator maravilhoso mortal, utilizado a matéria, né, como um mecanismo divino, onde ele pode se limpar de toxinas, de desequilíbrios mentais, emocionais, né, da alma mesmo, né? Então, por uma perfeição vibratória que esse desequilíbrio gera. E veja, falando do momento atual, que nós estamos aí da nova era, né, a era de Aquário, nós estamos vivendo já a experiência da quinta dimensão, né? Então é fundamental que questões como mágoa, ressentimento, a gente se livre efetivamente disso, porque quando a gente vê a questão do joio do trigo, nós estamos falando de padrão vibratório. Porque quando a pessoa, o indivíduo, eu, você, estamos vibrando qualquer tipo de vibração de mágoa, ressentimento, né? Qualquer tipo de vibração
de julgamento, todos esses padrões vibratórios nos funcionam como se fosse uma âncora energética que abaixa o nosso padrão vibratório. Ele se torna ressoante com outros padrões semelhantes. E pela lei da ressonância, a gente acaba sendo atraído como por forças maiores e que nós próprios geramos a esses padrões vibratórios de dor e sofrimento. Então aqui mesmo na matéria, na separação do joio e do trigo, né, cabe a nós, espíritos imortais, vivendo essa experiência material, zelar por esse templo sagrado que é o nosso corpo, né, como um instrumento aonde todas as manifestações de desequilíbrio, qualquer dor, qualquer ferida, qualquer incômodo, o olhar não pode ser de vou tomar um comprimido mágico que resolve isso e acabou, né? Essa visão imediatista remediar, remédio, os remédios. Que aqui nós temos o detalhe de que é um fígado trabalhando com esses miasmas energéticos. E aí, na nossa medicina, olhando somente a consequência, olhando o sintoma, então vamos imaginar o uso de antibióticos, o uso de medicamentos alopáticos que acabam por agredir o próprio fígado, o próprio organismo, e não permite que esse salutar descarrego energético do perispírito para com a carne ocorra de maneira harmoniosa. Então veja, nós temos aqui um olhar interessante, né? Sabendo desse mecanismo, como é que nós reagimos à questão da doença, né? Porque na verdade é o doente, é o todo, é o holos com desequilíbrio e no seu corpo, de acordo com a predisposição genética, existem órgãos de impacto, né? De acordo com a natureza mórbida, né, do desequilíbrio, né, de acordo com as energias, essa vibração divina, em alguma parte do corpo, essa energia desequilibrada acaba por se somatizar, se condensar e se manifestar em diferentes códigos, né, que a medicina classifica pelas doenças, né? Então vamos falar agora ainda nesse olhar, né, um outro código internacional de doença, porque é importante, a partir de obras que trazem luz sobre esse processo, a gente olhar o momento atual e o trabalho espiritual cada vez mais próximo da nossa medicina heróica no trabalho de trazer alívio, né, para toda essa questão que é de fundo espiritual, né? Então nós temos um CID que é o F44.3, estados de transe e possessão, né? Esse CID, ele traz o que? Uma diferenciação, veja bem, no Código Internacional de Doenças, ele é homologado, ele é feito pela ONU, Organização Mundial da Saúde. Então, já se reconhece uma interferência espiritual na questão psíquica, mental e material, no corpo físico. Esse CID é uma prova disso, né? Aonde se diferencia um estado de transe mediúnico, né? Então, se reconhece esse trabalho mediúnico num controle, né, de uma maneira consentida, de um transe possessivo, de um ataque mediúnico, um ataque espiritual, um desequilíbrio que traga uma série de complicações, aos quais, se for olhar esse dom mediúnico em desequilíbrio, depois ele é classificado, né? A causa, né? A origem é essa, e aonde ele é classificado como depressão, ansiedade, pânico, toque. Então veja,
aquela energia, aquele dom mediúnico, ele também gera energias que vibram no campo perispiritual, no campo energético, e acaba por ter manifestações que pela pessoa não conseguir compreender essa manifestação. Uma coisa é um pus, né? É uma ferida, é uma gastrite. Agora eu estou falando da questão de depressão e de outros aspectos da mesma natureza, que o mecanismo é o mesmo. É um desequilíbrio vibratório a nível espiritual, aonde isso vibra no campo perispiritual, também em harmonia com o desequilíbrio, se vibra o campo perispiritual e vai se manifestar na matéria em determinados órgãos, de determinadas formas, que depois, né, é classificado com um Código Internacional de Doença, né? Então, hoje o trabalho espiritual ele pode virar e dizer, como auxílio a esse CID, um diagnóstico, né? Num centro espírita, podemos constatar se aquele indivíduo tem alguns dons mediúnicos que podem estar causando ou facilitando aquele desequilíbrio que ele está, e através de passes terapêuticos e outras terapêuticas espirituais, trazer equilíbrio a essa pessoa, de tal forma que ela possa conseguir se harmonizar com os seus dons mediúnicos. Então, assim, é com muita alegria que eu faço esses breves e humildes comentários dessa obra, né? Dizendo que ela está aqui há um tempo, e essa teoria tão profunda, essa teoria que Ramatiz nos traz com minúcias e detalhes, eu sinto que ela precisa de ser posta à prática. Posta à prática no ponto de centros espíritas, como nós estamos nos empenhando cada vez mais a fazer aqui no sul de Minas, em Extrema, aqui no Centro de Recuperação Ramatiz, ao qual eu trabalho, né? Se aproximar cada vez mais da medicina, para que amanhã, né, psiquiatras, psicólogos possam com tranquilidade encaminhar pacientes para o centro espírita, e que nós possamos no centro espírita verificar através de técnicas e dons mediúnicos se aquela pessoa está com dons mediúnicos em desequilíbrio, se está ocorrendo algum ataque espiritual, se está ocorrendo algum tipo de magia, algum tipo de ataque espiritual, e que nós possamos colocar no prontuário que está sendo feito um tratamento espiritual, né, para auxiliar que aquela pessoa não precise mais de tomar nenhum tipo de antidepressivo e medicamento tarja preta. De ordem espiritual, não vai ser medicamento que vai resolver a questão. Então é nessa hora que a contribuição, né, nossa do trabalho espírita precisa de estar mais presente através desse CID, por exemplo, F44.3, para atuar ajudando pessoas que estão passando, e é uma epidemia que estamos vivendo, de medicamentos relacionados à depressão, ansiedade, síndrome do pânico e assemelhados, né? Outra questão da obra fundamental é a importância da gente estar com o corpo físico em equilíbrio. Porque veja, dessa função fundamental do corpo de receber, né, todas essas energias que o espírito imortal necessita passar para a matéria, para que tenha o seu próprio alívio vibratório, né? O nosso corpo precisa estar saudável, o nosso corpo precisa estar em harmonia, porque senão ele pifa, não é verdade? Porque se a gente, na vida moderna, estivesse alimentando de toda a loucura que nós encontramos hoje em formato de alimento, isso por si só já é suficiente para deixar o corpo físico doente, né? Doente no sentido de um pH desarmonioso, né? A questão de ácido úrico. Então, o próprio organismo, com a alimentação e as toxinas
que a gente encontra no ar que respiramos, nos alimentos que comemos, no shampoo, no sabonete, todas as facilidades eletromagnéticas da vida moderna, né? Tudo isso está deixando o nosso corpo físico sobrecarregado. E a tensão da vida moderna nunca foi tão grande, né? O nosso aparato físico-biológico, eletromagnético, que é o corpo, que tem conexões com energias telúricas a partir da sola dos pés, seus chakras, e o seu esplendor no coronário, né? Essa energia, essa estrutura vibratória que é o nosso corpo físico, né? Ela está sobrecarregada com alimentos inadequados, sem vitalidade, sem nutrientes, excesso de magnetismo sobre si, preocupações homéricas, e estamos vivendo, além de tudo, né? E principalmente, é por isso que estamos aqui, um grande momento de ascensão planetária, aonde a gente está com o nosso planeta Terra indo na 5ª dimensão. E isso está exigindo de nós verdadeiros expurgos energéticos, equilíbrios energéticos. E é nesse sentido que a gente precisa estar com um corpo são, né? Então, por exemplo, nós temos um trabalho que difundimos, que é a limpeza do fígado e da vesícula, de maneira preventiva. E para o irmão que tem um trabalho espiritual, que trabalha nessa linha, ciente de que esses miasmas negativos atuam no fígado também de maneira energética, e a importância desse órgão como um filtro, eu convido a todos que façam, na prática, a limpeza do fígado e da vesícula. Faça para o teu próprio equilíbrio energético. Experimente. É algo que vem sendo passado com orientação espiritual, aonde, em conjunto com a lavagem intestinal, que se nós formos analisar ali no Evangelho Essênio da Paz, o nosso Mestre Jesus já preconizava essa limpeza com o anjo da guarda, da água, limpando todo o intestino, a lavagem intestinal, de todas as toxinas, e junto a isso um protocolo de limpeza do fígado, que tem ganhos tanto para a esteatose hepática, cálculos na vesícula, como de maneira preventiva e energética, porque sabedores que somos que o fígado, na parte energética, também é sobrecarregado por todas essas toxinas, a contraparte física necessita, né, de estar limpa, saudável, para que possa receber os fluidos que o espírito necessita passar, e através, né, do corpo físico, quanto mais equilibrado estiver, nós, espíritos encarnados, temos condição de transmutar essa energia em desequilíbrio, né, através de incômodos, que cabe revisão para que a gente padeça menos, mas que a gente possa transmutar com equilíbrio e serenidade, né? Na medida em que a gente mantém o corpo mais limpo para poder, e consciência do processo para poder expurgar. Obrigado.